queridos amigos e queridas amigas. É uma grata satisfação estar aqui de retorno a essa que é uma reunião das mais brilhantes e da mais alta importância. Porque numa reunião como essa, como em toda a jornada aconteceu, nós congregamos forças, não apenas aquelas visíveis ao olho material, mas estamos em conexão com uma atmosfera ainda maior, cujo reflexo se dá, talvez, em nossa cidade aqui, atingindo e levando a efeito em termos de repercussão para com aqueles que nem participaram do evento, mas que sentem os eflúvios daquilo que trabalhamos nesses momentos. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que nesses momentos de reflexão e de elevação de pensamento, a nossa irradiação mental alcança a nossa família, aqueles que não estão presentes, aqueles que convivem conosco, e toda a cidade sai beneficiada. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, em nome de quem eu saúdo todos os trabalhadores desta instituição, essa instituição tão amada. Gostaria de cumprimentar a nossa Karina Merlo, expositora de ontem, que abrilhantou a jornada espírita com o seu verbo inspirado e a sua mensagem sempre eloquente. E gostaria de começar voltando à fábula que foi citada. Essa fábula que é uma fábula de tradição oriental antiga e cuja leitura foi a versão que Joana de Ângeles deu na obra O Despertar do Espírito. Fala sobre essa metáfora muito bonita desses porcos espinhos que se aproximam e começam a ferir-se reciprocamente, graças aos espinhos e à proximidade. Ao procurar se afastar por um instinto de conservação e de reação, depois de serem feridos pelos espinhos, ao se isolarem, morriam de frio. A conclusão e a solução para esse dilema era a aproximação e uma certa distância regulamentar, que fazia com que a irradiação do calor lhes proporcionasse sobrevivência, pudessem facultar a preservação da vida, porque o calor, naquele tempo glacial, os mantinham vivos, os mantinham na sobrevivência, os impediam de morrer graças às baixíssimas temperaturas daquela era do gelo. Não obstante, ao mesmo tempo tomando cuidado para que essa irradiação de calor não fosse tão grande que, ao se aproximarem demais, na volúpia de fugirem do frio, também se ferirem, se entredevorarem, se machucarem e, por uma reação natural, se isolarem novamente para morrerem no frio. A metáfora, como é bem ao sabor do Oriente, e essa é uma fábula oriental, fala dessas buscas humanas, utilizando a linguagem simples, a mensagem algo até banal e infantil dos animais e dos seres até inanimados em algumas fábulas, para traduzir mensagens abstratas e conteúdos profundos da nossa realidade interior, da nossa realidade psíquica. É por essa razão que nessa fábula nós temos a reflexão, a conclusão de que, ao mesmo tempo que a busca por uma intimidade nas relações humanas precisa ter o cuidado para que essa intimidade não seja de natureza perturbadora, de caráter conflitivo, a ponto de gerarmos relações disfuncionais, provocarmos vínculos perturbadores para nós e para os outros, ao mesmo tempo e ao passo que, ao temer os vínculos e a interação que faz parte de uma das leis da vida, a necessidade de se comunicar, de interagir e de desenvolver as chamadas habilidades sociais, tão estudadas pelas ciências do comportamento, geramos a indiferença, o isolamento e o adoecimento, a começar o adoecimento psíquico, para mais tarde o adoecimento social, grupal, familiar. Em outras palavras, o ser humano precisa de interação, precisa de comunicação, precisa de socialização. É inerente à criatura humana a busca
pelos vínculos de qualquer natureza que seja, porque é remanescente de um instinto primitivo. Aquele instinto mencionado aqui também, gregário, que nos faz buscar a sociabilidade, as relações, para que possamos nos reafirmarmos como pessoas e nos compreendermos como seres humanos na Terra. Porque se a busca pessoal pela autoidentificação, pelo autodescobrimento, pela autoconsciência, pelo autoconhecimento é essencial e deve ser feita de maneira intransferível e pessoal, dentro dessa busca, as relações humanas estão embutidas. Porque se essa busca fosse apenas uma busca isolada do ponto de vista material, é solitária porque é pessoal. Porque é um movimento que só a criatura pode fazer. É solitária porque é interior. E ninguém vive a vida interior do outro, por mais que a gente queira. Então é solitária por isso, porque é um movimento pessoal. Só a pessoa pode fazer. Mas ao mesmo tempo que é necessário fazê-lo em experiências e em determinados aspectos sozinho que eu digo do ponto de vista material, na busca pelo silêncio, pela oração, pela meditação, por se encontrar a si mesmo, a fim de que nós não nos misturemos tanto que percamos a nossa referência de quem somos, para nos misturarmos em relação ao que os outros desejam e depositam sobre nós. Isso acontece muito em relacionamentos de muita intimidade. Ao mesmo tempo, se eu me isolar em excesso, se eu me afastar de maneira absoluta, eu também perco o parâmetro e perco a referência. Nelson Mandela, na solitária e preso durante 27 anos, fazia discursos e palestras sozinho para não enlouquecer, a fim de simbolizar um contato com o outro. Porque através do outro eu também me conheço. Dizem os melhores estudiosos da psicologia que o outro me ajuda a me conhecer mais, porque através do outro, o outro me diz aquilo que eu sou e me diz também aquilo que eu sou através daquilo que eu não sou. Através das diferenças que ele apresenta. O outro, diz Lacan, é uma espécie de espelho do nosso inconsciente. Que nós vemos aquilo que é semelhante e enxergamos a nós mesmos a partir das diferenças. Porque a partir dos vínculos, a partir daquilo que eu não sou e percebo no outro, eu consigo também me ajudar a saber o que é que eu sou e quem eu sou. Essa é a tarefa da sociabilização, das relações sociais, das relações interpessoais. Tarefa complexa, aliás, muito complexa, porque envolve uma gama de fatores. Fatores pessoais, subjetivos, portanto psicológicos, fatores sociais, fatores de crença que a criatura traz, a bagagem sua de história de vida, que a faz se relacionar dessa ou daquela maneira, porque de alguma forma também joga para fora o modo que ela funciona internamente. As relações humanas me dizem muito como eu sou. Apresenta um pouco do muito que eu sou internamente, a partir da forma como eu interajo com o meu próximo. De natureza verbal, na linguagem, de natureza não verbal e até na chamada linguagem escrita. É por essa razão que o Espírito Joana de Ângeles, na mesma mensagem citada em outro tópico, vai dizer, de uma maneira belíssima, que tudo na vida são relacionamentos. Tudo no cosmo são interações. São trocas. São compartilhamentos, para me falar de uma expressão do mundo digital e das redes sociais atualmente. Tudo no mundo são trocas, são compartilhamentos. São vinculações, transferências, como se diz na psicanálise. E ela, a mentora espiritual Joana de Ângeles, vai dizer que desde o nível atômico, nós temos as partículas mais subatômicas do elétron, do próton, do nêutron, as partículas com cargas negativas e positivas que trocam, que interagem para organizar o mundo atômico, através daqueles movimentos de repulsão e de afinidade das cargas químicas elementares, ou dos elementos químicos elementares. No mundo vegetal, a experiência da sucção pela seiva da terra, através da qual se origina o desenvolvimento da planta, do vegetal, de maneira geral,
e todas as suas manifestações a partir da relação com a terra, porque há, desde a semente, uma relação com a terra, portanto, para produzir uma coisa que não é nem uma coisa, nem a semente, nem a terra, mas o produto das duas coisas, é algo básico no relacionamento. Porque numa relação autêntica, existe, no mínimo, dois polos que se conectam. E nessa conexão, surge algo que não é nenhuma coisa, nem outra. Nenhum indivíduo, nem outro, mas aquilo que se gera da relação. Aquilo que se produz na relação, um terceiro. Eu estou usando a expressão até da psicanálise, o terceiro da relação. Ou seja, numa relação verdadeira, genuína, se produz algo a mais do que os dois que estão interagindo. Que é aquilo que é o universo simbólico e a produção subjetiva da conexão dos dois indivíduos. Isso a nível social, fraternal, conjugal, familiar, filial, maternal, paternal, em qualquer âmbito assim considerado. No mineral, a aglutinação das micropartículas, desde os minerais mais básicos, que também se comunicam na sua formação, até o cristal que ao ser quebrado se recompõe, nessas expressões do mundo mineral, na aglutinação e na reaglutinação de micropartículas, nós temos ali relacionamentos. No mundo animal, o instinto é a expressão máxima que faz a experiência animal produzir relacionamentos. Do instinto de reprodução ao instinto de conservação, ao instinto de destruição, que é derivado da conservação e da preservação da espécie, nós temos no mundo animal um repertório ainda mais complexo, um repertório ainda mais sofisticado dessa experiência de interação, onde já existe um psiquismo mais contundente, mais sofisticado ali interagindo, ainda que seja predominado esse psiquismo por um instinto mais vigoroso. O ser humano, no entanto, é o ápice dessa evolução até então. Porque no ser humano nós temos uma aquisição da chamada linguagem. Não que os animais não tenham uma espécie de linguagem, mas é uma linguagem mais simples, mais rudimentar. No ser humano nós articulamos, da linguagem verbal à escrita, um repertório muito complexo, através do qual nós vestimos aquilo que a gente pensa e temos consciência daquilo que a gente pensa. Nem sempre o animal tem consciência daquilo que passa pelo seu mundo psíquico. O ser humano tem consciência do que pensa e sabe que pensa. É a tese de Descartes, penso logo existo. Graças a isso, ele elabora questões até sobre o pensamento, utilizando o próprio pensamento. E graças a isso, ele elabora a linguagem para que o outro entenda aquilo que vai no seu pensamento. A linguagem é um código para vestir de palavras compreensíveis aquilo que passa no mundo mental, que é ainda mais complexo, mais profundo, mais interessante. A aquisição da linguagem. Dizem os estudiosos da psicologia sócio-histórica, da psicologia behaviorista e das terapias cognitivo-comportamentais, a aquisição da linguagem foi um momento culminante na evolução humana. A ponto de, no bebê, a aquisição da linguagem também demarcar uma nova fase no seu desenvolvimento infantil. Quando o bebê começa a colocar nome nas coisas, a atribuir nome, sentido e significado. Segundo alguns teóricos, ele sai da chamada fase sensório-motor, ou se quisermos de uma expressão mais simples, da fase só instinto, chora, faz necessidades fisiológicas, dorme, come, é apenas automatismo para começar a criar o seu mundo simbólico. A atribuir valores, graças à linguagem. Porque antes, como diz um grande autor, ele era falado, mas ele não falava. À medida que ele internaliza a fala, ele começa agora a interagir nesse mundo psíquico que até então lhe era inacessível e que outros interagiam por ele. Surge, portanto, o desejo de uma maneira mais consciente, as necessidades que antes era mais instintiva e automática. Agora ele sabe que se chorar ou se insistir para pedir alguma coisa, ele pode ter. Isso já cria uma relação de causa e efeito com o mundo material e um pensamento sobre o seu comportamento. Se eu fizer,
eu posso obter alguma coisa. Eu posso tentar. No mundo antropológico da evolução, dizem os psicanalistas freudianos, o pensamento mais elaborado e a vida consciente surgiu a partir da repressão dos instintos. Quando o indivíduo era mais irracional, mais impulsivo, mais instintivo, chegou um momento que ele teve que reprimir. Isso é, para eu viver em civilização e não viver em barbárie, eu tive que renunciar determinados desejos muito grosseiros e muito instintivos. E essa renúncia para dar espaço ao outro, ao limite do outro. A partir daí, quando eu freiei os meus instintos, estou dizendo em termos evolutivos, tá? De séculos e séculos. A partir do momento que eu freiei os instintos, o homem primitivo freou os instintos, para não fazer, ele passou a pensar sobre o comportamento. Ele passou a raciocinar sobre as suas ações. Ele não pode fazer aquilo. Surgiu uma série de colocações e de considerações que o texto de Freud, de há mais de 80 anos, O Mal-Estar da Civilização, explora de maneira brilhante esse conceito, o chamado nascimento da cultura. Aristóteles costumava dizer que a relação pressupõe uma vinculação entre dois indivíduos que formam uma alma. Dois corpos que falam uma alma. Ele falava das relações afetivas, mas de maneira geral. Isso depois gerou um problema sério e uma deturpação, porque a partir daí as teses orientais da alma gêmea ganhou um espaço ainda muito maior no mundo ocidental, no mundo grego. Ele falava de maneira simbólica que dois indivíduos que se unem e se fundem como se fossem um espírito só. São duas personalidades, é claro, mas estamos diante de uma interação, à semelhança de um laboratório de química que a gente interage duas substâncias para formar uma outra coisa. Essa era a ideia de maneira inicial. A verdade é que o que é que faz a gente se relacionar de uma forma como de outra? E o que é que produz as nossas relações, em certa medida, de maneira diferente com cada pessoa? Não é apenas a pessoa que é diferente conosco, cada pessoa, mas nós somos diferentes com cada pessoa que a gente se relaciona. O que é muito especial. Algo em nós se mantém constante, que são as características estruturais, e algo em nós se modifica psicodinamicamente, de maneira fluida, a ponto de não interagirmos com o chefe do nosso trabalho da mesma forma que a gente interage com uma criança de 2 anos. Porque o outro, o interlocutor, também afeta a minha forma de funcionar com ele nos relacionamentos. Freud, na teoria da psicanálise, chamava o movimento afetivo de se relacionar como básico e móvel dos relacionamentos humanos, transferência. Esse era o termo que ele utilizava na teoria freudiana. Em alguns momentos da obra freudiana, ele chega a dizer claramente que a transferência é o amor, ou é o afeto, seja o nome que a gente dê. É essa manifestação que a gente transfere. Por que transferência? Porque para Freud, quando eu me vinculo a alguém afetivamente, seja em termos fraternais, sociais, profissionais, seja em termos amorosos, seja em termos filiais, seja lá em que tipo de relação for, havendo afeto, existe uma transferência de amores antigos, de afetos antigos, primários, inclusive do mundo infantil, que eu estou atualizando na experiência atual. Só que a visão de Freud para o ser humano era uma visão negativa, era uma visão um pouco pessimista. Ele era um pouco desencantado com a criatura humana. Ele não acreditava, por exemplo, num amor desinteressado. Então ele falava que na transferência, eu sempre estou trazendo questões que são minhas para a relação com o outro. E ele diz que nessas relações nunca existe o conhecimento completo do outro e a profunda fusão com o outro, mas eu me relaciono com o outro utilizando um óculos. Esse óculos são as fantasias e os amores do passado, os afetos do passado que eu atualizo na relação atual. Ou seja, ele era um pouco negativo. O que é que ele dizia? Que no fundo, na minha relação com o outro, eu estou me relacionando com as minhas fantasias e com o meu ego. Que sempre há algo de narcisista no meu relacionamento com o outro. Porque eu sempre levo algo de mim. Mesmo no amor de mãe, para ele, ainda que o amor de mãe seja incondicional, mas há algo humano que se carrega. Às vezes eu vejo mães brigando tanto com o filho, em algumas situações,
que na verdade não é por causa do filho, mas se você continuar fazendo isso, vai me incomodar. Então não é pelo outro, mas por mim. Veja como nós somos. Isso eu estou falando do amor maternal, mas em todos os âmbitos. É muito comum isso acontecer quando alguém morre. A pessoa morre, o que é que será de mim agora que ele se foi? Quer dizer, não é o que é que vai ser da pessoa. Como é que a pessoa vai estar depois da morte? Não, como é que eu vou agora continuar vivendo? Como é que vai ser de minha vida? Então, há algo de narcisista. Até quando o outro morre, o outro me fere no meu ego. Porque ao morrer, ele me magoou. Que ele não deveria morrer. Era essa expressão freudiana. Claro que isso não é, para Freud, totalmente consciente. Às vezes fica inconsciente em nós. Para Freud, no entanto, as relações transferenciais sempre têm um espaço vazio para essa admiração, para esse afeto. Então ele situa, por exemplo, a relação com o professor, relação com o líder político. Os líderes políticos movimentam muito esses afetos transferenciais. Porque ele encarna a figura do Salvador, do herói, e ele movimenta as massas, ele mexe com as massas dessa forma. O líder religioso também. O líder religioso movimenta isso no imaginário popular e fornece à criatura essa sensação de segurança. Porque como nós somos inseguros emocionalmente, precisamos de alguém para nos apoiar. Então a gente transfere a figura do amparo. E para Freud, essa figura do amparo remetia ao amparo paterno. A ideia do pai, né? Que não entenda aqui pai apenas como uma figura masculina, tá? Porque há mães que são mais pais do que os pais. Mas é um aspecto simbólico, é uma função paterna como uma função materna. A função materna do acolhimento e da constituição do ego. A função paterna tem a ver com a lei, isso é, com as regras psíquicas, né? Com a experiência de discernimento, né? E do limite, do rigor da lei, essa ideia, né? Que pode ser exercida por outra pessoa, não necessariamente o pai biológico. Isso para dizer que, muitas vezes, nos relacionamentos, se pressupõe uma ausência total de conhecimento do outro. Freud, inclusive, teorizava a esse respeito na própria psicanálise, dizendo que o analista, na análise, acaba fomentando, no bom sentido da palavra, ou seja, uma análise para ser bem feita tem que ter transferência. Por quê? Porque no vínculo transferencial é que a criatura estabelece empatia, confiança, vinculação e evolui com o tratamento. Evolui com o tratamento. Claro que ele teoriza mais tarde os níveis de transferência. Há uma transferência paterna, né? Há uma transferência filial, há transferências de admiração, há transferência de cunho erótico, sexual, porque depende do sintoma e da demanda de cada indivíduo. Então isso é interessante porque, no fundo, o que o terapeuta, o analista vai fazer, diz Freud, é manejar essa transferência não para deixar a pessoa vinculada a ele dependente, mas para manejar a fim de que ele possa entrar em contato com esse afeto que, no fundo, esse amor é do seu inconsciente. O terapeuta é um espelho para o próprio inconsciente. O objetivo é levar a pessoa a amar o seu próprio mundo interno, porque é o seu mundo interno que está revelando isso. Lacan chega a ser mais radical, a dizer que em toda relação humana sempre existe uma fantasia a respeito do desejo do outro. Eu sei que é complicado, eu vou explicar. No desejo do... Eu acho que eu sei o que o outro pensa, o que o outro quer, ou o que é bom para o outro. E eu o tempo todo estou me relacionando com o outro a partir dessa fantasia. A respeito do que o outro acha, do que o outro pensa, do que o outro quer. A ponto de ele dizer na intimidade sexual que, na verdade, não existe uma relação. Existe uma relação com as próprias fantasias a respeito do desejo do outro. Esse negócio é enlouquecer. Pobre dos casais depois daqui. Mas, enfim. E ele vai dizer que nessa ausência, nessa presença, aliás, de fantasias, nunca há um amor completo pelo outro. Mas eu sempre estou me relacionando com esse óculos, que são as fantasias que eu tenho a respeito do outro. Em um dos textos dele, ele vai dizer, talvez, o amor místico seria uma forma de amor desinteressado. E ele conclui dizendo, se é que isso existe. Porque ele conclui
de uma maneira amarga. Tanto é que o próprio Freud, quando examina São Francisco de Assis, ele vai dizer, não, São Francisco não dá para ser entendido pela psicanálise. É uma estrutura psicológica diferente, porque ele encarna aquele amor que tem prazer até por ser prejudicado, mas por atender o próximo. Esse amor não consegue ser entendido pela visão da psicologia da análise convencional. O Evangelho de Jesus, na sua proposta profunda, vai além. Vai além desse olhar humano convencional. Porque se nós ficarmos apenas nessa visão humana, sabe qual vai ser a nossa conclusão? Que todo relacionamento é sempre de interesse. Sempre há um interesse. A gente sempre se relaciona querendo alguma coisa do outro. Isso não é verdade, a ponto de, no fundo, as pessoas não agirem dessa forma, ainda que falem. Aliás, se o coletivo agisse dessa forma, a gente estaria no caos. A gente voltaria à barbárie. Se no fundo a gente acreditasse de maneira piamente, alguns até acreditam, mas se fosse uma coisa universal, a sociedade não estava organizada como está. Baseado apenas em uma... Ainda que a gente ache que muitas relações são por interesse, a sociedade só existe como está por causa de uma noção de boa-fé. Porque quando eu começo a me relacionar com ele, eu tenho aquela presunção, ou seja, a boa-fé de que é uma relação de confiança. A sociedade é baseada nisso. Em relações que pressupõem uma certa confiança. Então, é interessante isso por quê? Porque Jesus, no seu Evangelho, vai falar de uma experiência interior. Vai falar que a nossa busca é o reino dos céus. E o que era o reino dos céus na proposta do Evangelho? É uma plenitude. É uma autoiluminação. Só que a proposta do Evangelho é tão fascinante que vai dizer que essa autoiluminação não é conseguida, novamente, buscando o isolamento do Oriente. Porque o Oriente já havia aquela proposta, principalmente na Índia, de buscar a iluminação a sós. Só que o problema é que quando eu busco a iluminação a sós, eu me isolo para me iluminar, eu não tenho uma das ferramentas que vai me levar a essa iluminação. Eu abro mão de um elemento importante que vai me fazer aprimorar. E somente com esse elemento é que eu vou conseguir essa iluminação que eu tanto quero sozinho. Porque há coisas que são trabalhadas em nosso mundo interno que só são trabalhadas no contato com o próximo, na interação com o outro, na experiência mesmo. O reino dos céus, disse Jesus, está dentro. Só que se constrói, a princípio, por fora. Eu construo por fora para internalizar por dentro. Eu faço exteriormente na minha vida de relação para um dia aquilo gravar, aquilo fixar-se em meu mundo íntimo. As obras do bem, meus amigos, as obras do bem são experiências e oportunidades para a gente desenvolver por dentro. Essa casa mesmo proporciona oportunidades de trabalho. Mas a gente não sabe daqui a 1000 anos como é que vai ser essa casa. Porque as casas às vezes acabam. As estruturas de pedra com o tempo ou acabam ou modificam. Mas quem aproveitar durante a experiência nessa casa para, ao construir a obra por fora, levar a obra por dentro, vai levar esse centro espírita dentro de si mesmo para onde quiser. Para onde for, vai carregar essa instituição. Então o reino dos céus é uma conquista interior e é por essa razão que a gente reencarna. A tarefa da reencarnação é o mergulho na carne para desenvolver determinados valores. Esses valores são desenvolvidos na experiência exterior, porque eu treino determinadas aptidões no serviço ao próximo. Emmanuel chega a dizer o seguinte: até nos sofrimentos, até nos obstáculos, os sofrimentos de fora são experiências educativas para me fazer superar por dentro as minhas limitações. No momento que as minhas limitações internas são superadas, já não há necessidade das limitações externas, por falta de material pedagógico. Na trilogia de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo, que ele de alguma forma condensava a lei mosaica nessa trilogia maravilhosa estabelecida por Joana de Ângeles em Amor, Imbatível Amor. Nós olhamos essa trilogia quase sempre como apenas um convite ao amor. Mas quando falamos amor, falamos em relacionamento. A trilogia de Jesus pressupõe 3 modalidades de relacionamento: relação com o meu próximo, relação comigo mesmo e relação com o divino. Isso daí é tudo. Por isso que ele resumiu a lei e os profetas nisso. Porque aí está tudo. O modo como eu me vinculo nessas 3 modalidades vai dizer da minha evolução espiritual. Da minha evolução espiritual. E uma coisa bate na outra. Uma coisa influencia a outra. Porque se eu, no relacionamento que eu tenho com o divino, essa relação, de alguma forma, influencia a minha forma de me relacionar com o meu próximo, e é verdade. Se eu tenho uma relação com o divino de maneira ingênua, eu inevitavelmente sou ingênuo também com o meu próximo. Se eu tenho uma relação descrente e desconfiada da providência, do sagrado, eu levo essa desconfiança na minha relação com o meu próximo. A minha relação com Deus, a relação que eu tenho com os aspectos espirituais da vida, afeta profundamente o meu modo de ser e o meu modo de me relacionar com o outro. Mas o modo que eu me relaciono com o outro, isso a psicologia diz, afeta também o modo que eu me relaciono comigo mesmo. Eu tenho um amigo que vivia super exigente com o próximo, intolerante, implicava com coisas pequenas. Chegou o momento que ele adoeceu, que é inevitável. Adoeceu e caiu em profunda depressão de não sair da cama. Por quê? Porque esse rigor que ele usava com o outro acabou ficando com ele mesmo. E a depressão dele tinha muito conteúdo de se punir, se castigar. Então, nessa trilogia tem tudo. Porque a relação que eu estabeleço com o meu próximo vai dizer um pouco da relação que eu estabeleço comigo mesmo. E vice-versa. A forma como eu me relaciono comigo mesmo vai, de alguma forma, ser derramada, vai ser projetada na relação com o meu próximo. Por quê? Porque a partir das referências que eu estabeleço para mim, inevitavelmente eu acabo percebendo essas referências, buscando e prestando atenção no meu próximo. Eu sempre digo isso. É por isso que é tão fácil ver o mal no outro. Já notaram como a gente só vê o mal, só vê o lado ruim? Porque é aquilo que a gente conhece. Então, eu olho para a pessoa e já sei que a pessoa não presta. Eu vejo muita gente dizendo isso para mim, eu sou fantástico. Eu bato o olho em alguém e já sei que não vale nada. Eu nunca vi alguém... Eu bato o olho em alguém e vejo um missionário do bem. Por quê? Como não é referência própria, não consegue encontrar no mundo exterior, no mundo ao redor. Então, relacionamento com o próximo, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o divino. Aí está a base de muita coisa. Por quê? Porque os meus relacionamentos, a forma que eu tenho de me relacionar com o próximo, é a régua. É o termômetro. É o indicador de como eu estou. E eu vou te dizer mais. O problema, sabe o que é? É que quanto mais próximo no sentido de aproximação simbólica e até material também. Eu digo simbólica porque tem relações muito próximas que são relações digitais, por conta dos aparelhos, mas são de proximidade. Mas eu digo próxima no sentido emocional, porque duas pessoas podem estar próximas e estarem muito distantes interiormente, estarem em outro lugar. Então, a aproximação simbólica. Quanto mais a aproximação simbólica, quanto maior o nível de intimidade, mais difícil o negócio fica. É que nem videogame. Vai passando de fase, mais difícil fica. Por quê? Porque quanto maior a proximidade, mais a relação tem uma mágica de desvelar a criatura. De apresentar a criatura como ela é. Sem a etiqueta social, que é importante a etiqueta social. A etiqueta social também diz um pouco de nós. Mas é parte de nós, não é tudo. Tem muita coisa nossa que fica às escondidas, ou melhor, administradas e que não aparece na etiqueta social. Quanto mais a intimidade, maior a criatura se diz. A intimidade, a convivência. E aqui eu digo a intimidade, a aproximação simbólica, mas também o tempo de convivência.
Quanto maior o tempo de convivência, parece que tem uma mágica de colocar para fora as nossas imperfeições, mas também as nossas virtudes. Porque também com proximidade a gente percebe também a virtude do outro com uma clareza maior, se nós tivermos olhos de ver. Porque senão a gente só vai ver defeito. Já notaram como nas nossas relações a gente só vê defeito? E é interessante que às vezes aquilo que era tão engraçadinho agora é defeito. Sabe aquela menina que apaixona por aquele cara descolado? Aquele rapaz assim que bota a mochila nas costas e sai para fazer trilha. Só que num casamento isso é um problema, porque ele quer fazer trilha toda semana. Isso é justamente o aborrecimento. Aquilo que ela tanto admirava se tornou um problema no dia a dia. Porque a estabilidade, uma certa rotina que pressupõe a estrutura do lar, por exemplo, não dá. Então, às vezes, aquilo que a gente admira é, às vezes, o maior desafio mais tarde. É muito interessante isso, esse jogo psicológico. Mas a verdade é que a convivência, não apenas de tempo, mas também de intensidade, vai desvelando a criatura como ela é. E o que é que acontece? Quanto mais íntimo, mais próxima às relações, eu não estou falando aqui apenas de relação conjugal, sexual, afetiva, relação de maneira geral, nós atritamos mais. Atritamos. Por quê? Por conta desses defeitos. Por conta das virtudes, mas também dos vícios que aparecem. E como imperfeitamente nós agimos, até no amor a gente ama imperfeitamente. Até fazendo o bem, a gente faz o bem de maneira imperfeita. Mesmo fazendo o bem, a gente vai se magoar. Porque até no bem sendo feito, a gente vai fazer o bem carregando um pouco das nossas imperfeições. Então é natural os atritos. Nessas relações de proximidades que são os desafios do Evangelho. Porque essa trilogia de Jesus, meus amigos, pressupõe uma vivência de convivência. Amélia Rodrigues Espírito, através de Divaldo Franco, costuma dizer que a lição do coroamento dele não foi o perdão. O perdão foi o momento máximo da cruz. Foi o momento máximo da cruz. Mas há algo mais difícil do que o perdão, que é a relação de convivência. Até porque na relação de convivência precisa de muito perdão. Não há relações de convivência que não exijam de perdão. Quando eu falo perdão, não é só o perdão da pessoa agredir, da pessoa trair. Não! Os pequenos perdões do dia a dia. As coisas que a pessoa, às vezes, nos magoa sem nem saber que magoou. São nessas relações próximas. Sabe por que a Amélia Rodrigues disse isso? Porque a lição da cruz no final foi a do perdão. Só que depois da cruz tem mais evangelho. Após a cruz tem mais história do evangelho. O que é que aconteceu após da cruz? A ressurreição. E o que é que ele demonstrou na ressurreição? Voltar a conviver com os seus. Olha aqui para nós. Se fosse eu, depois da cruz, eu nem aparecia, mas assim, se eu fosse aparecer, eu ia jogar na cara de cada um. Eu ia chegar já para Pedro e dizer, Pedro, hein? Falou que morria por mim, hein? Daria a minha vida por mim, negou 3 vezes, hein? Ia dizer assim, nenhuma censura, nenhuma crítica, nenhuma admoestação. Apareceu a todos, ele pediu a Tomé para tocar nas chagas, deu orientação, conviveu em Emaús, caminhando com os discípulos de Emaús, dando a demonstração máxima que vai além do perdão, que é o da convivência. Porque eu posso perdoar, não devolver o mal. Eu posso superar a mágoa, mas eu não consigo conviver com aquela pessoa que mostra quem eu sou. Porque quando eu falo que a convivência mostra as criaturas, não é só mostra porque as criaturas começam a se ofender, não. Na convivência, a própria convivência mostra a mim mesmo quem eu sou. A convivência mostra o outro, desnuda o outro para mim, mas a convivência me ajuda. Isso é que às vezes a gente não percebe. Porque a gente percebe assim, estou decepcionado nas minhas relações, porque eu descobri que fulano não era assim. Só que nas relações, a gente descobre também que a gente não era tudo aquilo. Nos vínculos. Sabe por quê? Porque nas relações de proximidade, você achava que você tinha muita paciência. Aí aquela pessoa próxima lhe tira a paciência toda hora. É uma bênção, porque ela está mostrando a você aonde você está. Ela está botando você no seu lugar. Você achava que era mais. Olha que maravilha, ela está tirando a cegueira dos olhos.
à venda. Então, quando você se irrita, fulano tira sempre minha paciência. Não, fulano mostrou a você que você ainda não conquistou totalmente. Que há aspectos da paciência que você ainda não conseguiu conquistar. Ele só está mostrando. Por isso que a convivência desvela. Não é só desvelar o outro, desvela nós a nós mesmos. A convivência me ajuda a saber em que nível espiritual eu estou. Em que momento de maturidade eu me encontro. Nas convivências mais próximas. Porque eu me irrito, eu perco a paciência, eu oscilo, eu fico de mal. Eu tenho manifestações generosas também, de demonstrações de afeto. Então, isso é muito mais difícil do que apenas a doação material em uma igreja, em um centro espírita, em uma instituição. Não que a doação material não seja um gesto de altruísmo admirável. Mas tem gente que dá o pão, mas não dá o perdão na convivência. Que é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque são as 1000 alfinetadas que o Espírito Amigo disse no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo sobre paciência. Capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. As 1000 alfinetadas. Sabe por que as 1000 alfinetadas? Porque você não evolui com um gesto. Ninguém evolui com uma atitude só. Porque a gente vê Francisco de Assis, né? E a gente conta aquelas histórias dele, Chico Xavier, Irmã Dulce. A gente conta umas histórias. Aquelas histórias que eles fizeram, aqueles atos heróicos, foram momentos de coroamento. Mas para chegar lá, para chegar nesse nível, eles viveram 1000 alfinetadas que ninguém viu, que ninguém percebeu. 1000 coisas do dia a dia que ninguém aplaudiu, ninguém percebeu. Chico Xavier dizia a respeito disso na cruz de palha, né? Ele dizia que tem uma cruz de ferro e uma cruz de palha. Está em um dos livros dele, se não me engano, escrito pelo autor Carlos Bacelli, na época que era biógrafo de Chico. Fala sobre isso. Ele dizia que a cruz de ferro é tipo assim, uma difamação pública, uma agressão, que a pessoa sofre porque é cruz de ferro. Mas às vezes, a depender da situação, a pessoa recebe apoio, tem amigos que acolhem ela, né? Algumas pessoas percebem que foi injustiça aquilo, mas a cruz de palha é aquela pessoa que me aborrece todo dia, é aquela pessoa que me desafia no trabalho. Essas são aquelas pequenas alfinetadas. E a pessoa evolui assim. Evolui nessas pequenas coisas. Porque a evolução espiritual tem a ver com o hábito. O hábito de eu agir com compaixão. O hábito construído. O reino dos céus é uma construção. Você constrói fora para edificar por dentro. Infelizmente tem gente que acaba construindo só fora. Então, funda orfanato, funda asilo, funda creche, constrói igreja, constrói um monte de coisa, mas não se trabalhou. Não aproveitou a obra externa para construir uma obra interna. E aí a gente está vendo aí a literatura espírita, de espíritas, de religiosos, que fizeram muito pelo social, que fizeram muita coisa, mas que não se trabalharam por dentro. O temperamento. Então, nem aproveitaram. Chico Xavier era Chico Xavier, porque à medida que ele foi fazendo a obra dele, ele foi crescendo com a obra dele. Ele foi extraindo da obra dele aquilo que era dele. Porque a obra é cabra, mas ele, onde ele for, ele leva consigo a obra. Então, é esse o reino dos céus, é esse estado íntimo, é essa quebra de ilusão que nós temos que avaliar, que temos que examinar. Eu me lembro, nesse campo de exercício, porque estamos falando aqui de relacionamentos. Os relacionamentos são oportunidades de exercitar. Da mesma forma que eu vou demonstrar minha evolução espiritual, meu nível de maturidade nas relações, nos relacionamentos, ao mesmo tempo, os relacionamentos são exercícios para mim para chegar lá. Porque senão eu vou me trabalhar primeiro, vou ficar bem calminho para depois me relacionar com os outros. Não vai conseguir nem na próxima encarnação. Sabe por quê? Porque você vai conseguir calma, tranquilidade e paciência exercitando. Ou seja, os relacionamentos são uma espécie de fisioterapia, pilates. Pilates espiritual. Então é mais ou menos isso, porque nós vamos nos revelando. Para concluir essa nossa parte, só 2 pontos. Um deles é um caso que já contei aqui, que ocorreu na Federação Espírita Brasileira, com o Bittencourt Sampaio.
e com o grupo espírita de Ismael. Frederico Júnior, o grande médium do Brasil na época, estava presente, em uma mensagem mediúnica psicofônica extraordinária. Ele, inclusive, recebeu Allan Kardec no começo do século XX, em mensagens psicofônicas. E outros. Estava ali outros confrades. E Bittencourt Sampaio, o grande apóstolo do Espiritismo na FEB, desencarnado, deu uma mensagem sobre a paciência, sobre o texto que eu citei, do Espírito Amigo. Esse caso está na obra A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E aí, em determinado momento, enquanto ele estava falando, chegou um atrasado. Eu sei que aqui em Maragogipe não tem gente que chega atrasado para a mediúnica. Mas lá tinha, na Federação Espírita tinha. Chegou alguém atrasado na sessão mediúnica e começou a bater na porta. E lá no grupo Espírita de Ismael, fechava a porta. Lá, se Jesus chegasse atrasado, Jesus não entrava. Então, a porta fechada. E o confrade batendo, ninguém abria, ele começou a bater. E aí começou a se irritar e bater com aquele tom assim fraterno, né? Para abrir. E aí Bittencourt Sampaio dando a mensagem, todo mundo constrangido, sem querer interromper o benfeitor, o sujeito batendo na porta, aquela coisa, e aí o mentor espiritual parou e disse assim: veja, temos um ótimo exemplo sobre o assunto aqui. O nosso irmão que está do outro lado da porta é um exemplo de cortesia, de gentileza, de afabilidade, mas ainda não conquistou a virtude da paciência, porque pelos menores gestos é que a gente se revela. A forma dele bater na porta está dizendo que ainda é uma pessoa irritada, uma pessoa instável, uma pessoa agressiva. Meu Deus, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, campainha, buzina de carro, a forma como a gente, o tom de voz que a gente se dirige com as outras pessoas. Então eu fiquei até preocupado. Para concluir as nossas considerações de agora, gostaria de já introduzir aquilo que a gente vai falar no próximo momento, a respeito da transição planetária. Nesses momentos de transição, os relacionamentos, que são a base do progresso, pelo menos o progresso moral, porque sim, aí sim, intelectualmente você pode evoluir sozinho. Sabe por quê? Intelectualmente você não precisa nem de curso à distância, é AD. Você lê, você estuda sozinho, faz um autodidatismo, e muita gente consegue, muita boa cultura, inteligência, estudando só. Mas moralmente você não consegue evoluir sem o outro. E os relacionamentos são essa ferramenta. No período de transição que a gente está vivendo, os relacionamentos são, em minha forma de entender, aqueles aspectos que estão sendo mais afetados por essa transição planetária. As nossas relações têm sido muito contraditórias, paradoxais, ambivalentes, incoerentes, a forma que a gente está, de alguma forma, se relacionando. Feito de muitos paroxismos, de muitas dificuldades, de muitas perturbações. Ao mesmo tempo que mescla aquilo que está por vir de maneira positiva, nas relações aparecem isso, mas também muita perturbação do passado que a gente ainda não está conseguindo superar e que está aparecendo em nossos envolvimentos. Porque a transição planetária não é apenas um conjunto de abalo material. Já se falou isso muito. Eu tenho certeza que os companheiros que me antecederam aqui devem ter se referido aos períodos de abalo sísmico, de terremoto, de maremoto, de tsunami. Isso é apenas parte. Kardec falou isso em A Gênese. Os abalos materiais fazem parte do processo de mudança do planeta. Os cataclismas materiais, porque muda as condições físicas, as condições materiais, mas esse não é o ponto mais importante. E tem um texto belíssimo de Kardec em A Gênese que ele vai dizer: chega um momento que não são mais as entranhas do planeta que se chocam, como placas tectônicas, são as entranhas da humanidade, dos seres humanos. Nós estamos vivendo esse choque de placas tectônicas dentro de nós. Os abalos interiores, os desafios morais. Nada mais daquelas coisas que dizimavam no passado, tuberculose, lepra, doenças físicas. Agora são as dores da alma. Os desafios internos, os dilemas éticos, os transtornos da emoção. Não tem ninguém que não passe pelo mundo sujeito a pelo menos um episódio de depressão durante a vida. Ou uma crise de transtorno do pânico. Dizem, aliás, os melhores especialistas. Bernie Siegel,
Um especialista da área chega a dizer que se a gente reservar todos os hospitais da Terra só para depressivos, não seria suficiente. Todos os leitos de hospital. Então nós temos visto isso. O crescente número de demandas pessoais, de dilemas subjetivos, que no passado a gente nem ligava. Talvez porque a gente era mais evoluído mesmo. O fato de a gente também estar evoluindo, a gente é mais sensível às dores da alma. Porque você já viu o homem das cavernas ter dilema ético? Ter drama moral? Isso também faz parte da evolução, porque é o desenvolvimento da sensibilidade. É o desenvolvimento da afetividade. Ao lado disso, essas relações interplanetárias. Imigrações e emigrações de espíritos. O exílio de espíritos e o ingresso de espíritos de natureza diferente. Sejam aqueles que estão tendo a última chance para reencarnar, alguns que estavam retidos, diz Filomeno de Miranda em uma das suas obras, retidos na psicosfera da Terra, porque eram ainda espíritos muito imaturos, vou utilizar uma linguagem grosseira, mas não tome ao pé da letra, tá? Está se fazendo uma faxina no mundo espiritual, uma limpeza psíquica, para que esses espíritos tenham a última chance, ao lado de espíritos mais maduros que estão mergulhando para colaborar com esse momento tão tumultuado. Tão tumultuado. Por isso que a gente vê a transição planetária acontecendo. Nunca houve tanto bem praticado e também nunca houve tanta perturbação. Nunca houve tanta campanha em prol da vida e nunca houve tanto suicídio. Nunca houve tanto discurso da boa alimentação, de cuidar da saúde, do respeito ao meio ambiente e nunca houve tanto uso de droga. São essas contradições, esses elementos de choque do Armagedon da Bíblia. A luta final. Esses elementos. Aqueles que estão empenhados no mal, aqueles que permanecem devotados ao crime, não terão oportunidade de voltar mais e vivenciarão aquele mito simbólico da expulsão do paraíso de Adão e Eva, que é um mito. Isto é, esses terroristas que estão aí, esses indivíduos que estão destruindo cidades inteiras, esses indivíduos do Oriente Médio que estão aí estuprando mulheres, matando crianças, como acontece na Síria, que agora está em moda por conta das reportagens, e outros. Esses que estão no Estado Islâmico e outros grupos terroristas estão tendo a última chance. Não voltarão mais. Aqueles que não se adaptarem ao modo ético do planeta. Por isso a transição planetária que vem acontecendo e que vai gerar um mundo de regeneração não vai ser um paraíso. Não vai ser um Éden. Teremos problemas, porque eu vejo gente falando assim, quando a regeneração chegar, eu vou me hospedar em um hotel 5 estrelas, não vou ter problema financeiro, todo mundo vai sair aos beijos. Não é bem por aí. Não é mundo pleno. É mundo que tem problema. Mas essas atrocidades serão banidas. Serão peças de museu. Essas coisas dantescas nos chocarão. Não haverá mais espaço para isso. É esse o momento da transição planetária. E é claro, as nossas relações estão sendo profundamente afetadas. Vamos dar agora um breve intervalo.